uma das últimas que a gente vai ver é a extração por solvente, também muito vista, de certa forma, na produção de café. A gente também faz extração por solvente, no caso o solvente é a água, tá? E aí obtemos o café, mas em chás também a gente vê muito. Um dos exemplos que eu trago aqui é a extração da essência de casca de laranja. Tá? Se utiliza um solvente, no caso aqui é o acetato de etila, mas o solvente poderia ser qualquer coisa, sei lá, depende daquilo que a gente quer extrair, né? Poderia ser água, poderia ser acetona, poderia ser etanol, tá? E o que é solvente, professor? Solvente é aquela substância ou material que está em maior quantidade, tá? Então, aquele material que está em uma quantidade muito grande a gente chama de solvente. Esse solvente é que vai extrair as substâncias que, no caso aqui, está na casca da laranja, tá? Então, isso também é uma separação de material. A gente retira o material que estava na casca, separa esse material da casca e obtemos ele aonde? No líquido. Nos licores, né, que vocês fizeram aí, há a extração por solvente em vários deles. A gente deixa lá, né, com a cachaça ou a vodka, esse material, seja, sei lá, jabuticaba, pequi, e aí a gente vai vendo o quê? Que a coloração do líquido vai intensificando, ou seja, está sendo retirado do material substâncias que estavam incrustadas nele, semelhante ao que a gente vê aqui. E aí, fazendo o consumo, né, desse líquido, a gente consegue sentir o que? Os aromas, o gosto, né, os sabores daquelas substâncias que estavam, por exemplo, aí na casca da laranja. Então, isso também é um método de separação de materiais. Os métodos de separação de materiais também têm uma grande importância na coleta seletiva, tá? Quando a gente tem noção, por exemplo, do tempo em que os materiais são degradados, são decompostos, a gente começa a entender por que devemos separar as coisas. Tá? Se a gente for comparar aqui, ó, jornais, papéis, né, de 3 meses a 5 meses, eles se decompõem na natureza. Né? Se você colocar lá no quintal, de 3 a 6 meses aquilo vai estar decomposto. Já materiais como borracha de pneu, a gente não tem nem ideia de quantos anos se precisa para degradar isso. Tá? Então, se no começo, lá em 1900, a gente tivesse um pneu que for jogado no seu quintal, possivelmente ele vai estar aí até hoje, certo? Ele não vai ser consumido, incorporado à natureza. E aí temos vidro, garrafa PET, né? Esses plásticos, para você ter ideia, mais ou menos 100 anos, né? 120 anos, a gente teve a produção dos primeiros plásticos. Então, os primeiros plásticos que foram jogados em algum lugar, até hoje eles estão lá, certo? Não sofreu decomposição. Né? Alumínio, 200 anos, ferro, 100 anos, né? Esses tecidos, principalmente tecidos sintéticos, 20 anos e aí vai. Então, a importância da coleta seletiva é o quê? A gente dispor esses materiais de maneira que isso não fique retido em algum lugar, certo? Porque esses materiais podem ter substâncias, né, que contaminem rios, ou também pela questão de que a gente está jogando dinheiro fora, né? Visto que isso aqui poderia se transformar em outros materiais e a gente está jogando isso, acumulando em certos locais da nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta. Agora, em relação ao coleta seletivo, o interessante mesmo é a gente bater nessa tecla aqui, ó, de que se a gente quiser ser ambientalmente mais conscientes, o principal é o que? A gente reduzir a quantidade de lixo que a gente produz. Né? O principal, porque depois que a gente produz esse material, ele pode ter destinos que a gente não saiba para onde ele está indo, mas isso de alguma forma pode nos afetar, nem que seja economicamente. Tá? Então, o principal é a gente consumir aquilo que a gente tem necessidade, né? Ou produtos que tenham menor quantidade de coisas que vão ser jogadas fora, certo? Isso é o principal, a gente pensar no nosso consumo. Será que eu preciso mesmo disso? Além da economia financeira, você vai deixar de gastar dinheiro,
isso vai evitar problemas futuros, certo? Agora, se não tem como, se aquilo é um item básico, interessante é o que? Eu tentar reutilizar de alguma forma, certo? E aqui mostra algumas alternativas, né? Garrafas pode ser é, feitos um trabalho de artesanato, né? Potes para servir para outras coisas, né? Para colocar pincéis, essas coisas, para colocar nosso licor. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês uma garrafa muito linda que foi feita por uma das nossas alunas, em que ela pegou uma garrafa e fez essa reestilação, fez essa arte, né, que a gente chama isso de upcycling, a gente vai ver mais para frente, mas ela utilizou para colocar o licor dela. Uma vez que o licor, um dos apelos do licor é o que? Tem uma garrafa bonita. Você fazer o licor e ficar com a garrafa, vamos dizer assim, usual, comum, ela perde um pouco desse apelo dela, das pessoas quererem tomar esse licor. Tá? Uma garrafa bonita chama a atenção do consumidor, ou das pessoas quererem provar esse líquido que está aí dentro. Agora, se não tem como reutilizar, professor, não consigo reutilizar, é facilitar essa reciclagem, tá? Dispondo isso da melhor maneira possível. Hoje na nossa cidade já temos a coleta seletiva, então é um esforço que a gente faz para quê? Para que a gente tenha um ambiente mais saudável para nós mesmos. Então aqui tem as porcentagens de materiais que são reciclados no nosso país, tá? Então resíduos orgânicos e domésticos quase não é reutilizado no país. Esse aqui é um tipo de material que dá menos problema para nós, porque ele vai ser incorporado, tá, pelo solo. Tá? Então, apesar da gente reciclar muito pouco, esse aqui não é um dos produtos que mais dá dor de cabeça para a nossa sociedade. Certo? O ideal seria mesmo, né, que esses resíduos orgânicos fossem tratados pelas suas comunidades para produção de adubo ou outras coisas assim. Plástico, né? Isso aqui é plástico em geral. Embalagens, recipientes, a gente ainda recicla muito pouco. Então, até por reciclar pouco, é ideal que a gente tente consumir o mínimo possível desse tipo de materiais. Tá? Óleos lubrificantes, isso aqui tem uma lei, né? Uma lei bem severa em relação ao óleo lubrificante, principalmente automotivo. Mesmo assim, a gente recicla muito pouco. Isso aqui é muito perigoso para a natureza, tá? E para nós, né? Papel, a gente recicla, né, quase 50%. Também é um material que não é tão perigoso como esses outros dois, mas a gente ainda recicla pouco dele. Vidro, como a gente viu, né, no slide anterior. 2.000 anos, ou era 1.000 anos, para ser incorporado. Então, só 45% a gente consegue reciclar. Só para vocês terem uma ideia, então, de quanto de vidro a gente deve ter disposto isso na natureza. PET, garrafa PET, que é um tipo específico de plástico, certo? Quase 60% a gente consegue reciclar, né? Principalmente está presentes aí nesses embalagens de bebidas. Papelão ondulado, que é aquele que a gente usa para caixa de papelão. Muitos deles são reciclados, né? Porque principalmente, né, supermercados, esses comércios, eles mesmos reenviam, né, para a indústria, porque ele tem um custo aí que, de certa forma, para aquele empreendimento dá um retorno. Então ele é muito também, se a gente comparar com os outros, já tem uma quantidade bastante interessante desse material que é reciclado. E o campeão são as latas de alumínio, tá? Que quase 98% no Brasil é reciclado, certo? Então, assim, se a gente for pensar em escolhas, olhando para essa tabela, o mais interessante seria o que? A gente utilizar coisas que possuem alumínio, tá? Então, se a gente fosse tomar uma bebida, que se tivesse a escolha do vidro, da PET ou do alumínio, tá? De uma questão ambientalmente mais correta, o mais interessante seria o que? Você consumir isso em uma lata de alumínio. Claro que esse alumínio tem que ser jogado, certo? Colocado de uma maneira ambientalmente correta. Não adianta a gente consumir essa bebida numa lata de alumínio e jogar pela janela ou jogar no mato, porque isso aí não vai
resolver o problema ou amenizar esse problema. Tá bom, gente? Uma curiosidade ou uma questão que eu quero trazer aqui, essa questão do alumínio ser mais reciclado, gente, ela está ligada basicamente ao valor do alumínio, tá? Por que o alumínio é mais reciclado que o PET? Porque o valor do alumínio ele é maior. Como assim, professor? 1 quilo de alumínio ele é muito mais caro do que 1 quilo de PET. Então, no Brasil, para a gente ter uma desigualdade social muito grande, existem pessoas, né, várias pessoas chamadas de catadores ou cooperativas, que coletam esse alumínio nas ruas. Tá? Então é muito mais interessante ter a coleta em relação a dinheiro, né, a remuneração de alumínio, do que coletar outros tipos de materiais. Então por isso que no Brasil há uma grande quantidade de reciclagem de latas de alumínio por conta do trabalho dessas pessoas, tá? Que é um trabalho muito importante e apesar de ser muito importante, é um trabalho muito pouco remunerado e reconhecido pela gente, tá? O ideal é que essas pessoas fossem bem remuneradas para ter condições também, né, de se ter um trabalho de coleta de outros materiais, certo? Principalmente organizando eles de outra forma, em cooperativas, e nós também, né, integrando toda essa cadeia e dispondo isso nesses centros, né, de cooperativa de reciclagem. E aí eu acho que teríamos menos problemas em relação à reciclagem. Então por hoje é isso, gente. Obrigado e até a próxima.